Olá, bem-vindo à nossa aula sobre Introdução à Lógica Elementar. É a aula 26 do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Prazer, eu sou o Vitor Lima, seu professor de hoje e de sempre. Diga aqui embaixo de onde você vem, qual é o seu nome e qual é a aula que você está assistindo. Na aula de hoje nós percorreremos o seguinte trajeto. Eu quero falar para vocês sobre a diferença entre enunciados, sentenças e proposições. São elementos básicos e um tanto quanto diferentes da lógica anterior que eu mostrei para vocês, a lógica aristotélica, a diferença entre linguagem natural e artificial e a lógica clássica ou lógica elementar, tal qual está anunciado no início da aula. Bom, esse vai ser o nosso itinerário e eu quero lembrar você que nós temos um Clube INEF, que é uma plataforma só nossa, onde esses vídeos dessas aulas estão lá localizadas, junto com o nosso Clube do Livro e com os nossos cursos anteriores e aulas extras, com material escrito, inclusive, sem propaganda, a hora que você quiser, acessível onde você quiser. O Clube INEF custa R$ 29 por mês e você está perdendo se você não assinar. Certo? Eu quero te apresentar a bibliografia. A bibliografia, majoritariamente desta aula, é o Introdução à Lógica, do César Mortari. Tá? Esse é um livro fundamental para estudar lógica. Eu não me baseei na Marilena Chauí. A aula integral é nos capítulos 2, 3, 4 dessa obra. Então você vai ter um vislumbre sobre o que significa estudar lógica em filosofia, né, nas faculdades de filosofia. É claro que eu não vou te dar detalhes, eu vou te dar os principais conceitos. Você tenha assim, um panorama, né, uma introdução que acontece quando você estuda lógica pura, lógica formal ou lógica elementar. Você vai ver que elementar não tem quase nada, no sentido de simples, no sentido de é, fácil, tá bom? Então, só lembrando, lógica hoje significa o quê? Lógica é a investigação que tem por objeto a inferência. O seu objetivo é determinar em que condições, princípios, métodos, regras, determinadas conclusões se seguem, isto é, são consequência de suas premissas. Então, a lógica tem como objetivo o raciocínio e a inferência que se estabelece entre premissas e conclusões. Só que para você entender isso, tem que entender esses constituintes. Você já começou a entender isso na aula passada, lógica aristotélica. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Mas hoje a gente vai ver como esses termos são traduzidos para o modo como a gente estuda lógica hoje, certo? Então, vamos começar com as sentenças e proposições aqui e enunciados. Bom, um argumento, tá? É um conjunto de proposições. E uma dessas proposições é conclusão, que é consequência das demais chamadas premissas. Então, cada termo desse em negrito aqui, ele está se referindo a um conceito que eu vou abordar com você. Conclusão, premissa e esse consequência das demais é a inferência. Deixa eu ir etapa por etapa. Vamos lá. O que é uma inferência? Uma inferência é um processo em que se chega a uma informação nova. Então, inferir alguma coisa dessa aula significa que você tirou uma informação dessa aula. Então, inferência é o processo em que se chega a uma informação nova. Inferência também pode ser entendido como o processo de tirar uma informação de outra, ou um processo em que uma proposição é consequência de outra, e que eu já estou entrando na terminologia da lógica. Quando eu tiro uma proposição de outra, estou fazendo que essa seja consequência desta, eu estou dizendo então que ali houve um processo de inferência, tá? Bom, o que é uma sentença? Estou aqui nos constituintes do argumento. Uma sentença é uma sequência de palavras da língua que apresenta ao menos algum verbo flexionado. Você consegue imaginar uma sequência de palavras da língua que apresenta ao menos algum verbo flexionado? Vou te dar alguns exemplos. Exemplo aqui. Vitor ministra aulas. Uma sentença interrogativa. Joana assiste às aulas do Vitor. Uma sentença declarativa. O Brasil é um país sem desigualdades. Sentença imperativa. Então, há três tipos de sentença: interrogativa, declarativa e imperativa. E, em lógica, nós lidamos apenas com uma delas, que é a sentença declarativa. Por quê? Em lógica, nós lidamos com apenas a sentença declarativa. E não confunda a sentença declarativa com sentença afirmativa. A sentença declarativa é uma sentença que enuncia algo sobre o mundo. Esse algo pode ser uma negação ou uma afirmação, tá? Mas afirmação e negação, ambos são declarações. Por que interrogações e imperativos não podem ser objeto de lógica? Porque a lógica avalia apenas aquelas sentenças que podem ser declaradas verdadeiras ou falsas. Uma interrogação não é verdadeira ou falsa. Uma interrogação é uma interrogação.
Então, Vitor ministra aulas. Essa frase é verdadeira ou falsa? Não sei, ela é uma pergunta. O Brasil é um país sem desigualdades. É verdadeiro ou falso? Não sei, é um imperativo. Não é uma afirmação, é um imperativo. Então, tem essa regra de início, né? Só uma sentença declarativa pode ser objeto da lógica. Eu estou aqui compondo o argumento. Estou no conceito de sentença. Então, a sentença declarativa é o que nos interessa. Tem uma diferença entre sentença e enunciado, que é o seguinte: enunciado é uma sentença declarativa realizada em situação determinada. Então, uma sentença é um objeto linguístico, eu veiculo uma informação flexionando ao menos um verbo, e uma sentença, ela mesma, pode ser apenas uma frase desenhada num caderno, escrita num livro. Concorda? Agora, quando eu enuncio numa situação concreta, eis um enunciado. Enunciado é uma sentença declarativa realizada em uma situação determinada. Mas por que eu estou fazendo essas distinções? Porque eu quero chegar num conceito de proposição, que se parece muito com o conceito de enunciado, que se parece muito com o conceito de sentença. Só que tem uma diferença que faz toda a diferença. E tem um problema aqui. Tem um problema se eu ficar só no conceito de sentença e de enunciado. Porque sentenças e enunciados podem ser falsos e verdadeiros ao mesmo tempo, a depender da situação concreta da enunciação. Como assim? Uma sentença declarativa, ela pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Um enunciado pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo, mas isso contraria um princípio da lógica, né? Pelo menos um princípio da lógica clássica, de que uma declaração não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. O princípio da não contradição, você recorda? Então, para fugir desse problema, de que enunciados e sentenças podem ser falsos e verdadeiros ao mesmo tempo, eu tenho que ter outro conceito. Mas você fala assim, eu ainda não entendi, Vitor, como é que uma sentença e um enunciado pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo? Deixa eu te mostrar aqui. Dá uma olhada nesses exemplos. Eu sou gordo e está chovendo. Eu sou gordo e está chovendo. Ambas são sentenças declarativas, ambas podem ser enunciadas. Mas imagina que eu sou gordo é enunciado por mim. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Eu sou gordo. Vitor, eu, professor Vitor, sou gordo. Mas vai que você enuncia essa frase e você é um palito. Sou muito magra. Portanto, essa frase enunciada por você, essa sentença enunciada por você, vira uma sentença falsa. A mesma sentença tem valor de verdade positivo, ela é verdadeira. Tem valor de verdade negativo, ela é falsa, a depender da pessoa que a pronuncia. Certo? Esse é um problema, porque a lógica não pode lidar com, né, declarações que sejam falsas e verdadeiras ao mesmo tempo, ou que não se saiba ao certo se elas são falsas ou verdadeiras. Por isso eu preciso de outro conceito. E aí a gente tem o conceito de proposição, que se parece muito com sentença e enunciado, só que tenta resolver esse problema. Então a proposição não é a sentença. A proposição não é o enunciado. A proposição é aquilo que é declarado por uma sentença declarativa. Então, se por um lado a sentença e o enunciado são a forma, a proposição é o conteúdo. Então, quando eu falo que o argumento é um conjunto de proposições, eu estou me referindo ao conteúdo das sentenças, e não às sentenças elas mesmas, para tentar fugir desse problema que é sentença e o enunciado podem ser verdadeiros e falsos ao mesmo tempo, a depender de quem pronuncia. Certo? Então, a proposição é o conteúdo daquilo que é declarado por uma sentença declarativa. Certo? Então, exemplos aqui, ó. Vitor é professor, é o conteúdo da sentença Vitor é professor, né? E f de x implica g de x. Não f de x implica g de x. Você fala assim, Vitor, que diabos é isso? Matemática? Se parece muito com matemática, não se parece? Não é à toa, se parece com matemática porque é para parecer mesmo. A proposição, sendo o conteúdo de alguma coisa, de uma sentença, de um enunciado, ela pode ser expressa de vários modos. O modo que eu expressei aqui é o modo que a lógica hoje utiliza. Ela utiliza símbolos. Por isso que a lógica atual é chamada de lógica simbólica ou lógica matemática, como eu já te adiantei nas aulas passadas. Então, uma proposição ela pode ser expressa de inúmeras maneiras. A lógica prefere esta última maneira aqui. Certo? A lógica prefere esta última maneira aqui. Então, é isso que a gente vai investigar neste momento. Porque eu tenho que te falar a diferença entre a linguagem que a lógica utiliza e a linguagem que nós normalmente utilizamos. Então, por exemplo, essa é a diferença de linguagem natural e de linguagem artificial. Linguagem, o uso do dicionário, que nós já investigamos, inclusive na aula sobre linguagem, é um sistema de signos ou sinais. Lembra dessas diferenças? Se você não lembra, vai para a aula
O que é a linguagem? É um sistema de signos ou sinais para comunicação, ou seja, indicação de coisas, expressão de ideias, valores e sentimentos. Isso é uma linguagem. Isso é uma linguagem. Linguagens têm níveis de estudo. Nós podemos estudar a sintaxe, a semântica e a pragmática de uma linguagem. Vitor nunca ouviu falar desses termos. Presta atenção aqui, ó, que quando você entende isso aqui, você dá muito mais valor à gramática do que você costuma dar no colégio, tá? Dá uma olhada aqui. O que é uma sintaxe de uma língua? A sintaxe é a estrutura pela qual as construções linguísticas se combinam. Se combinam. Então, por exemplo, você, quando vai estudar sintaxe no colégio, você estuda sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Por quê? As palavras adquirem esses nomes. Porque sujeito e objeto direto e adjunto adverbial são os nomes que as palavras adquirem quando elas se relacionam umas com as outras. Então a sintaxe é o conjunto de regras que estabelece como as palavras se relacionam. As palavras se relacionam de determinada maneira e não de outra. Certo? Eu posso falar, o Vitor é meu professor. Vitor é sujeito aqui, ele que executa a ação. Mas tem uma regra de sintaxe da nossa língua que diz que eu não posso falar do Vitor é meu professor. Não posso colocar uma preposição antes do sujeito. Tem que falar o Vitor e não do Vitor. Isso é uma regra. Você já sabe essa regra, ela é internalizada no seu uso, você só não sabia que ela existia. Regras de sintaxe são regras que dizem como é que as expressões linguísticas se combinam entre si para fazer sentido. Então toda língua tem uma sintaxe. Toda língua tem uma semântica também. A semântica é o significado das construções linguísticas para além delas mesmas. Então, Vitor é uma palavra. Qual que é a semântica de Vitor? Este que vos fala, por exemplo. Ou qualquer outra semântica ou significado que você tenha na cabeça. Então, toda língua tem uma semântica, ou seja, tem significados das palavras que se referem para além delas mesmas. O significado de Vitor não é a palavra Vitor, é algo fora da palavra Vitor. Por isso que eu estou dizendo que a semântica é o significado das construções linguísticas para além delas, para além de si. É o conteúdo aqui. Mas línguas também têm pragmática. Não tem só estrutura e nem conteúdo. Tem também o uso de construções linguísticas pelos falantes de uma língua. Ou seja, é a situação comunicacional concreta. Entende? Eu posso falar, oi, tudo bem? Essa frase tem uma sintaxe, tem um conjunto de regras que me diz como há uma combinação do oi, do tudo e o bem. Tem uma semântica, mas a depender do uso que eu estabeleço nessa frase, a depender da situação comunicacional concreta, essas estruturas podem variar e a semântica pode variar também. O oi, tudo bem, tem uma semântica a depender de quando eu digo. Se eu digo oi, tudo bem para uma pessoa estranha, eu não quero que ela entenda que ela tem que responder sim. Eu quero que elas. Eu não quero que ela entenda que ela tem que responder não. Eu não quero saber sobre a vida dela de verdade. Oi, tudo bem? Numa situação comunicacional concreta em que estão dois estranhos, quer dizer só um saudação como outra qualquer. Agora, se eu disser oi, tudo bem? Para Evelyn, que é minha esposa, eu quero que ela responda se ela não estiver bem. Nota que, a depender do uso da situação comunicacional concreta, a semântica muda. Semântica muda. Certo? Então, é isso. Sintaxe, semântica, pragmática. Estrutura, significado e uso. Línguas têm esses níveis de estudo, no mínimo. Tem mais, tem fonética, tem morfologia. Eu estou aqui, é claro, resumindo. Sintaxe, semântica e pragmática. Uma linguagem natural, portanto, pode ser enganosa pelo seu nome, tá? A linguagem natural não é uma linguagem que a natureza inventa, tá? Uma linguagem natural é cultural. Uma linguagem artificial também é cultural. Então, a linguagem natural e a linguagem artificial são ambas culturais, tá? São ambas, de certo modo, construções linguísticas humanas. A diferença não é essa. Vem comigo para a diferença. Uma linguagem natural é uma linguagem desenvolvida culturalmente e com sintaxe e semântica, com regras de estrutura e de conteúdo alteráveis no decorrer do tempo. Então, a língua portuguesa é um exemplo de linguagem natural. Ela é culturalmente desenvolvida por nós e ela se modifica. Você sabe, por exemplo, que houve e haverá, muito provavelmente, modificações tanto na estrutura quanto no conteúdo das palavras, das expressões, das orações utilizadas por nós. Por exemplo, o acento grave, que você chama comumente de crase, ele nem sempre foi usado. Ele passou a ser usado. O acento circunflexo em algumas palavras, como voo,
era utilizado, hoje não é mais. Então, as regras sintáticas e semânticas mudam em línguas naturais. Línguas naturais são muito mais complexas, porque elas pressupõem uma pragmática. Uma pragmática, um uso concreto. Isso é uma língua natural. Também eu posso chamar só de. Desculpa, uma linguagem natural. Linguagens naturais podem ser chamadas só de línguas. Tá? É a língua portuguesa, a língua inglesa, qualquer outra língua nacional que você conheça é uma linguagem natural. Então, a linguagem artificial, ela se diferencia da linguagem natural pelo seguinte. Uma é uma linguagem desenvolvida culturalmente com sintaxe semântica alterável, essa é a linguagem natural. A artificial, ela é criada para não alterar sintaxe semântica, certo? Ela não altera. A linguagem de programação, por exemplo, né, não tem alterações na linguagem, na sintaxe e na semântica. Até porque uma linguagem artificial prescinde de pragmática. Não tem pragmática, não tem contexto. Só tem um tipo de uso. Não tem contexto. Não tem um uso para quem é familiar, para quem não é familiar e blá blá blá. A linguagem artificial ela não é criada para que seres humanos se comuniquem entre si. A linguagem artificial é criada para que haja ali uma modelagem, uma transformação em modelo simplificado de uma realidade. Pode ser na matemática, pode ser na lógica, pode ser na programação de computadores, por exemplo. Aliás, a linguagem de programação é um ótimo exemplo de linguagem artificial. Ela tem uma sintaxe e uma semântica definidas que não são alteradas. Certo? Isso é uma linguagem artificial e a lógica vai dar conta dessa última. Então, por exemplo, né, a gente vai estudar aqui a lógica clássica, que também é chamada de lógica elementar, e você vai ver comigo agora, de modo bastante simples, o quanto a lógica clássica, a lógica elementar, é uma lógica formal, simbólica e faz uso completo dessa linguagem artificial. Vamos investigar como é que essa lógica acontece? Vem comigo aqui na terceira parte da aula. Vamos estudar essa lógica clássica ou lógica elementar. Lógica clássica é chamada de cálculo quantificacional clássico, ou CQC, cálculo quantificacional clássico. Tem outros 3 nomes também que podem ser utilizados para se referir a ela, tá? Cálculo de predicados de primeira ordem, teoria quantificacional ou lógica elementar. Eis porque a aula de hoje se chama lógica elementar, tá? Você vai já entender por que é quantificacional. Eu vou já te explicar isso no decorrer da aula aqui, eu te explicar como é que essa lógica opera. Então vamos lá. Essa lógica é uma lógica formal. Eu já te falei desde o início das aulas sobre lógica, o quanto a lógica atual é uma lógica formal, simbólica, matemática. A lógica hoje é uma ciência das linguagens artificiais. Lembra que eu te falei isso? E toda linguagem artificial é uma linguagem formalizada, né? Quais são as características de uma linguagem formalizada? Uma linguagem formalizada é sempre uma simplificação. Ou seja, ela parte da premissa que ela está se referindo a um universo de coisas que existem que é estático e não dinâmico. O que isso significa? Significa dizer que esse universo ele não inventa coisas novas, ele não se modifica, ele não se transforma. A linguagem lógica artificial ela parte da premissa de que ela se refere a um universo estático e um universo que não tem pragmática, é um universo não contextual. A linguagem lógica artificial ela não abarca modificações e ela não abarca contextualizações, né? Situações concretas de fala. Vitor, então é inútil. Não é inútil, não. Eu preciso fazer uso de linguagens assim se eu quiser determinados propósitos. Se eu quiser fazer teorias gerais, se eu quiser fazer descrições gerais, se eu quiser fazer linguagem de programação, por exemplo. E toda formalização também é uma modelagem. O que é uma modelagem? Modelagem vem de modelo, tá? Modelagem é o processo de tornar modelo. Isso é modelar. A modelagem, portanto, é uma aproximação. Isso que é um modelo, certo? O modelo de ser humano, imagina, não é o Vitor, não é a Joana, não é a Marisa, não é o Paulo. Não, esses são seres humanos individuais, concretos. Um modelo de ser humano, ele tenta, de certo modo, ter características gerais, que só se aproximarão de características individuais. Isso é uma aproximação. E um modelo é sempre uma idealização do real, ou seja, é sempre uma tentativa de pegar só as principais características, ou as características julgadas mais
relevantes de um real. Portanto, a lógica, ela não é, no sentido contemporâneo, algo que se refira à complexidade da realidade como ela é. A lógica é sempre um modelo, sempre uma simplificação, tá? Então você imagina que a linguagem natural, ela tem inúmeras regras. Essas regras que a sua professora ou seu professor de língua portuguesa tentaram te ensinar durante o seu processo de ensino básico inteiro e você nem deu a mínima. A linguagem lógica parece ser mais difícil, mas não é. Ela tem muito menos variáveis do que a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, né? A língua catalã, a língua dos angolanos, a língua da Costa do Marfim. Né? Tem muito menos variáveis, porque é uma simplificação. Outra, outro aspecto da formalização é você entender os componentes. O que uma linguagem formal tem? Bom, uma linguagem formal, ela parte de uma delimitação de um universo, ou seja, ela tem que dizer a que indivíduos ela se refere no mundo, a que propriedades ela se refere no mundo e a que relações ela se refere entre esses indivíduos e essas propriedades. Ela tem que delimitar muito bem que universo ela designa. É o contrário da linguagem natural. A linguagem natural inventa universos designados o tempo inteiro com as metáforas, com as metonímias, figuras de linguagem em geral. Figuras de linguagem não delimitam muito bem a que elas se referem. Figuras de linguagem, né, inventam objetos muitas vezes. Linguagens lógicas não têm figuras de linguagem. Linguagens lógicas tentam não ser polissêmicas. Tentam ser, né, sentidos únicos, unívocas. E linguagens formais conceitualizam seus objetos de modo muito claro. Os conceitos nas linguagens formais, porque elas querem fugir da ambiguidade, fugir do plurissemantismo, são muito delimitados. Então elas dizem, isso aqui é um objeto simples, isso aqui é um objeto composto, e dizem também o que significa ser um objeto simples e o que significa ser um objeto composto. Entende? Para nós, isso, de certo modo, é muito nebuloso, né? Por exemplo, você pega um conceito em linguagem natural, que é um conceito extremamente complexo, que é o conceito de eu. Delimita para mim o que é o eu. O eu é o seu corpo? O eu é o seu cérebro? Quem é o eu? Então, se houver alguma danificação no seu cérebro, você não é mais você? É isso? Mas se houver uma modificação no seu corpo, você não é mais você? O que está inserido no conceito de eu? Os seus valores são você? Ah, então se os seus valores são você, seus valores não são seu cérebro, seus valores não são seu corpo, seus valores são coisas abstratas que permeiam relações sociais. Então, o eu, dentro do conceito de eu, também está o conceito de relações sociais. Mas o que são relações sociais? Nota como é complexo, em linguagem natural, conceitualizar alguma coisa, um indivíduo que pode ser simples ou composto. Em linguagem lógica, essas conceitualizações hiper ultra mega complexas tendem a não existir. As conceitualizações são muito mais simples. Muito mais simples. Mas parte daqui. Tem um universo delimitado e tem uma conceituação de objetos. A partir daqui, ocorre a escolha dos símbolos que vão designar os indivíduos, que vão designar as propriedades, que vão designar as relações entre indivíduos e propriedades e que vão designar as quantificações. Ou seja, eu estou me referindo a quantos? A todos? A alguns? Eu estou me referindo a que essas coisas existem, que elas não existem? Essas são as quantificações. As sentenças, haverá também símbolos que designam sentenças, que eu vou chamar de atômicas, que elas são simples, eu vou já mostrar para vocês exemplos disso, ou moleculares, que são sentenças complexas, né? Uma junção de sentenças atômicas. E é claro, né, a formalização depende de eu escolher quais são os símbolos que eu vou usar, como é que eu vou formar essas sentenças, e claro, para dizer como eu vou formar essas sentenças, eu tenho que estabelecer também um número de regras para a formação de sentenças. Em suma, para eu formar uma linguagem artificial, eu tenho que inventar uma gramática. Gramática, no final das contas, se você for depurar, né, as complexidades do conceito, gramática nada mais é do que regras para a formação de sentenças. A nossa gramática da língua natural, língua portuguesa, ela é complexíssima. Agora, eu não preciso de todas as regras da língua portuguesa para inventar uma língua artificial. E que eu vou mostrar para vocês o iniciozinho do que significa construir uma língua. Basicamente, eu tenho que ter 3 elementos. Eu tenho que inventar um alfabeto, né, os símbolos básicos. Eu tenho que inventar uma gramática, as regras de formação, ou seja, as regras de combinação, né, dos símbolos para formar expressões bem formadas. O que é uma expressão bem formada?
que eu estou chamando aqui de termos e fórmulas. Digamos que uma expressão é uma sequência de símbolos. Uma expressão bem formada, uma sequência de símbolos de acordo com as regras. Só para fazer uma analogia, uma expressão em língua portuguesa, ou um termo, seria ROVIT, Rovit. Rovit. Isso é uma expressão. O que seria uma expressão bem formada? VITOR, Vitor. Entende? Uma é só uma sequência de letras que não faz sentido, outra é uma sequência de letras que faz sentido porque obedece a certas regras. Entendeu? Se eu falar, amo eu te, isso é uma expressão. Uma expressão bem formada é eu te amo. Uma é só uma sequência de símbolos, a outra é uma sequência de símbolos de acordo com as regras sintáticas. Entende? Então, para eu estabelecer uma linguagem, para eu criar uma linguagem, eu tenho que estabelecer quais são os símbolos que eu vou usar, quais são as regras de formação desses símbolos, para eu poder saber quais são as expressões bem formadas e como elas vão se combinar entre si. Você que está me assistindo aqui agora, você, por exemplo, imagina não, você já leu a literatura do Tolkien, do John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, o Hobbit, o Silmarillion. Esse cara inventou uma língua. Ele não inventou uma língua... Tá, vou expressar em termos aqui. O Tolkien inventou uma língua que na ficção é uma língua natural, que é a língua dos elfos. Ele inventou a língua dos anões também. Mas é claro que ela é uma língua artificial, né, porque ela é uma língua inventada por ele. Né? Ela não é uma língua que as pessoas usem de verdade. Para inventar uma língua, o Tolkien teve que inventar os símbolos, inventar o alfabeto, certo? Teve que inventar as regras de combinação para formar expressões bem formadas e teve que dizer quais são as expressões bem formadas e quais as que não são. Entende? E para isso ele teve que criar uma morfologia, que eu nem falei para você o que é a regra de criação de palavras. Teve que criar uma sintaxe, que é a regra de relação entre as palavras. Teve que criar uma semântica e teve que criar uma pragmática para criar expressões, gírias que fazem sentido só naquela língua. Olha o quanto esse cara teve que ter na cabeça para criar. Gênio da língua, né? Ele criou mesmo. Você que é fã do Tolkien aí, sabe disso. Só para fazer um exemplo aqui do que significa criar uma língua, certo? Saber lógica te ajuda a criar línguas. Te ajuda a criar línguas de programação, inclusive. Tá? Mas não só línguas de elfos. Certo? É isso. É isso. Então, vamos destrinchar o que são esses símbolos, ou vou te dar exemplos desses símbolos para formar expressões bem formadas. Tá? E de regras também. Então, bom. Símbolos individuais a gente tem que ter para formar uma linguagem artificial. O que são símbolos individuais? Né? São o que a gente chama de constantes individuais. A função deles é designar indivíduos. No mundo há indivíduos, há o Vitor, há a caneca, há o professor de filosofia, e são indivíduos. Os símbolos, digamos aqui, não precisam ser uma linguagem nova e inventada não, tá? Eu posso utilizar letras de linguagens que já existem. Então aqui no meu caso, eu estou dizendo que os símbolos para constantes individuais, para designar indivíduos, vão ser letras minúsculas com um subescrito. Subescrito. Um subescrito é um escrito embaixo. Subescrito. Né? Então, linguagens com subescrito são esse A1, A2, A3, que às vezes tem tanto indivíduo, que não bastam as letras minúsculas do alfabeto. As letras minúsculas acabam e eu tenho que, portanto, fazer uso dos subescritos, né, para multiplicar as letras. Então, por exemplo, aqui, o Azinho designa um indivíduo chamado Vitor. Então tá, numa linguagem que eu estou criando aqui, o A designa indivíduos. Então eu poderia substituir Vitor por A. Ou V, ou T, tanto faz. É só um exemplo. Tem também as variáveis individuais. Ó. Tem as constantes individuais, são as que designam indivíduos. E tem as variáveis individuais, cuja função é designar todos os indivíduos de um único universo. Então, eu vou também utilizar letras minúsculas com subscritos, todas as letras. O exemplo aqui é o X, que é uma letra minúscula, pode designar
o conjunto de indivíduos dentro do universo humano. Entende? Então, letras minúsculas, na linguagem que eu estou criando, elas podem designar tanto Vitor quanto humano. Ou seja, tanto constantes individuais, indivíduos concretos, quanto variáveis individuais. Todos os indivíduos dentro de uma palavra. Tudo bem? Estou criando a minha língua. Estou utilizando aqui os símbolos. Agora eu vou para as constantes de predicados, para poder formular fórmulas atômicas. O que é uma constante de predicados? É uma constante de propriedade. Ou seja, o que é uma propriedade? É uma característica dos indivíduos. Certo? É uma característica dos indivíduos, ou das variáveis, né? Então, por exemplo, aqui, né? A função da propriedade é especificar um indivíduo. X, que é um indivíduo, é um gato. Como é que eu digo X é um gato em símbolos? Essa é a questão. Então, eu posso chamar isso aqui de formas sentenciais ou funções proposicionais. Por quê? Porque eu, de fato, agora estou atrelando um indivíduo a um predicado, a uma propriedade. E, portanto, eu estou formando uma sentença. Você já aprendeu comigo isso, né? Uma coisa é eu dizer Vitor, que é um indivíduo. Outra coisa é eu dizer Vitor é professor de filosofia. Se eu atrelo o professor de filosofia a Vitor, ou seja, se eu atrelo um predicado, uma propriedade a Vitor, eu estou estabelecendo uma sentença declarativa nesse caso. Então, eu preciso formar sentenças declarativas. Já falei. Para formar sentenças declarativas, eu preciso dizer como na minha linguagem lógica eu vou acoplar propriedades, predicados, a indivíduos. Eu vou chamar essa acoplação, essa junção de formas sentenciais ou funções proposicionais. Tem uma proposição sendo formada aqui. Para utilizar, para representar uma propriedade, um predicado, um atributo, eu vou utilizar letras maiúsculas com subscritos. Azão, Bzão, Czão, até o Zzão, tá bom? Eu vou utilizar subscritos porque elas podem não ser suficientes, podem ter mais propriedades, eu precisar de mais letras que eu não tenho. Certo? Tá. Eu também posso representar assim, ó. Se antes eu designava um indivíduo por uma letra minúscula, agora eu estou designando esse indivíduo tendo uma propriedade deste modo. Eu começo com a letra maiúscula, que é a propriedade, e em seguida nela eu colo uma letra minúscula, que é o indivíduo. Então, digamos que a letra maiúscula significa, aqui no primeiro exemplo, é peixe. Esse P designa a propriedade peixe, ou a variável peixe, né? Então, Cleo, Czinho, é um peixe. Seria representado por PC. Cleo é um peixe. No caso aqui da lógica, a propriedade vem antes, né? Ó, Eros é um gato. É uma sentença da linguagem natural. Como é que seria a linguagem artificial que eu estou criando? Bom, o Gzão designaria a propriedade, ser um gato, e o Ezinho designaria o Eros. Então seria GE. Essa seria uma fórmula atômica. É uma sentença declarativa. É uma fórmula atômica. Vitor é professor. O Pzão seria professor. E o Vzinho seria Vitor. Então PV, nesse sentido aqui, seria Vitor é professor. Ou eu poderia estabelecer uma relação também entre duas pessoas. O Azão seria a propriedade de amar. O Vitor seria um indivíduo. O V seria um indivíduo. O E seria outro. E esse AVE aqui representaria, portanto, Vitor ama Evelyn. Vitor ama Evelyn. Certo? Ou, se você quiser se distanciar em linguagem lógica, amor é uma propriedade que Vitor direciona a Evelyn. Ou professor é uma propriedade que Vitor tem. Ou gato é uma propriedade que Eros tem. Ou peixe é uma propriedade que Cleo tem. Entende? Eu estou tentando formular a minha linguagem artificial aqui. E agora, para formar fórmulas moleculares e não atômicas, lembra? Fórmulas atômicas só são sentenças declarativas. Eu atrelo uma propriedade a um indivíduo. Isso é uma fórmula nuclear. Atômica. Para formar moléculas, eu tenho que pegar os átomos e juntar entre si. Só que para juntar átomos, eu tenho que ter conectivos, né? Conectores. Esses conectores eu vou chamar de operadores lógicos. Operadores lógicos são conectores que formam, a partir de sentenças atômicas, a partir de fórmulas atômicas, fórmulas moleculares. Então o conceito aqui é um símbolo que permite formar sentenças a partir de sentenças simples. Esse é um conceito de operador lógico. E tem alguns na lógica elementar. Tem a negação, tem a conjunção, tem a disjunção, tem a implicação e tem a biimplicação. Vamos ver cada uma delas? A negação é esse símbolozinho aí, a conjunção é esse outro e blá blá blá. A negação
tem o significado de não é o caso que. Não é o caso que. Então, quando eu digo assim, não é o caso que Vitor é dentista, eu posso colocar o símbolozinho de negação antes, colocar a propriedade dentista, D maiúsculo, e em seguida Vitor. Então, esse símbolo aí significa não é o caso que Vitor é dentista. Certo? É uma negação. Eu posso falar uma conjunção também, né? Colocar uma conjunção, que significa um e até um mais. Quando em linguagem natural tem um e tem um mais, isso vira uma conjunção, uma adição. Então, eu posso dizer assim, né? Não é o caso que que V seja D e que Vitor não é o caso que Vitor seja D e Vitor é P. V é P. Não é o caso que Vitor é dentista e Vitor é professor. Entende? Não é o caso que Vitor é dentista e Vitor é professor. Certo? Então, essa é uma maneira de eu dizer essa frase. Ou eu posso dizer Vitor não é dentista e Vitor é professor. Pode ser uma forma não rigorosa de dizer também. Tem alguns detalhes aqui nessa negação, mas eu quero deixar de lado. Eu posso falar também em disjunção. Disjunção significa ou. Ou. Eu posso dizer Vitor é botafoguense ou Vitor é flamenguista. Né? Vzão, Vzinho ou Fzão, Vzinho. Também é uma fórmula molecular. Tem duas fórmulas atômicas sendo juntadas por um operador lógico. Eu posso ter a implicação, que significa se, então. A gente chama de condicional. Tem um antecedente e tem um consequente. Por exemplo, né? Se Vitor respira, ó, Rzão, Vzinho. Se Vitor respira, então Vitor ama Evelyn. Tá vendo? Azão, Vzinho, Ezinho. Azão é uma propriedade, amor, que Vitor direciona a Evelyn. Se Vitor respira, então Vitor ama Evelyn. Eu estou juntando as minhas fórmulas moleculares aqui. E tem a última, da lógica elementar, que é a biimplicação. Olha o símbolo. Antes era só uma setinha, agora é uma dupla setinha. O significado aqui é se e somente se. Se na condicional tinha só um antecedente e consequente, aqui na biimplicação, ambos os termos vão ser antecedentes e consequentes. Um do outro. Um vai implicar o outro, por isso que é uma biimplicação. Um vai ter por consequência o outro. Então a fórmula é mais ou menos assim. Evelyn ama Vitor se e somente se Vitor ama Evelyn. Como é o caso aí. Azão, Ezinho, Vzinho. Azão, Vzinho, Ezinho. Entende? Essas são os operadores lógicos. Né? Negação, adição, disjunção, implicação e biimplicação. Tá ficando difícil, né? Bom, só estou te dando o panorama de como as coisas acontecem em lógica aqui. E também, como toda língua, tem também sinais de pontuação. No caso da lógica elementar, o sinal de pontuação se restringe ao parêntese. Então, ele é necessário quando há operadores binários e também todas as fórmulas moleculares têm parênteses, exceto a negação. Que é para a gente desestabelecer ambiguidades. Tinha uma ambiguidade aqui que passou despercebida por você porque você não sabia que ela poderia existir. E é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui. Nota. Aqui na fórmula molecular de conjunção, a negação está ali na frente, certo? Não é o caso que Vitor é dentista. Bom, sem parêntese, eu não sei se essa negação se refere a toda a conjunção, a Vitor é dentista e Vitor é professor, ao mesmo tempo, ou se essa negação se refere somente a Vitor é dentista. Sem parêntese, eu não sei. Se eu fechar o parêntese só no Vitor é dentista, a negação se refere só a Vitor é dentista. Agora, se eu abarcar no parêntese Vitor é dentista e Vitor é professor, a negação é a negação da conjunção como um todo. É a negação da molécula e não do átomo. Entende? Por que eu preciso de parêntese? Para desfazer a ambiguidade. Então eu preciso desse sinal de pontuação, já que o intuito da lógica, sendo uma linguagem artificial, é reduzir ao máximo o número de ambiguidades. Entende? E tem os quantificadores. Lembra que é um cálculo quantificacional clássico? Porque tem o uso de quantificadores. Quais são os quantificadores? A gente chama um de existencial, que é esse E ao contrário aí, e um de universal, que é esse Azinho de cabeça para baixo, Azão de cabeça para baixo. Né? O significado do existencial é existe pelo menos um, algum, alguém.
Por exemplo, se eu quero dizer existe um filósofo, eu coloco existe um X, tal que X é filósofo. Existe X, f de X. Essa é a representação. Ou se eu quiser utilizar o quantificador universal, eu posso dizer que significa para todo, qualquer que seja, todos, cada. Posso dizer todo X, para todo X, é f de X. Ou seja, todos os X são filósofos. Ou todos são filósofos, se eu quiser tirar o X, né, na linguagem natural. Então, daqui, combinando com os outros, com a negação, eu posso ir do todos para o nenhum, posso ir do algum para somente alguns. Eu posso, combinando todos esses símbolos, fazer as sentenças que me interessam, que eu utilizava lá no Aristóteles, por exemplo. Até aqui, você deve estar com a cabeça assim, nossa, Vitor, nossa, meu Deus do céu, lógica é muito difícil. Lógica é só difícil se você se esquece de comparar lógica com as regras da linguagem natural, as regras da língua portuguesa. Essas regras aqui são muito simples, muito simples. Você só não está habituado ou habituada, mas elas são muito mais simples do que as regras que você utiliza em língua portuguesa, mesmo, mesmo. Então, só para fechar essa parte, eu vou te dar aqui uma classificação tripla, né? Ó, existem fórmulas atômicas, f de x, que iniciam com o símbolo de predicado, com a letra maiúscula. Existem fórmulas moleculares, que iniciam com ou com a negação ou com parêntese. Tá vendo? Essas são fórmulas moleculares. E existem fórmulas gerais, que iniciam com quantificador existencial ou quantificador universal. Como é que eu escrevo coisas? Exemplos das fórmulas. Ó, como é que eu escrevo alguém é filósofo? Existe um x, que é f de x. Alguém é filósofo. Como é que eu escrevo alguém não é filósofo? Existe um x, tal que esse x não é f de x. Alguém não é filósofo. Como é que eu digo ninguém é filósofo? Não existe um x, tal que x é f de x. Nota que eu desloquei aqui o operador lógico de negação. Se eu deslocar ele da posição dele aqui, eu transformo uma oração alguém não é filósofo para ninguém é filósofo. Tá vendo? Ó, todos são filósofos. Para todo x, f de x. Todos são filósofos. Mas eu posso dizer todos não são filósofos. Todos não são filósofos. Então, eu diria, né? Colocaria a negação só antes do f de x. Mas se eu quiser dizer nem todos são filósofos, ou seja, abrindo margem para que haja algum filósofo, eu tenho que colocar ali a negação antes do para todo x. Enfim, são regras que são difíceis mesmo, tá? Meu intuito aqui, como eu te falei, era apenas te dar o panorama de como a lógica elementar, e eu te falei que elementar não é no sentido de fácil, é utilizada hoje. Ou seja, eu tenho que criar uma língua com símbolos, um universo delimitado, dizendo o que é indivíduo, dizendo o que é propriedade, dizendo o que é relação, estabelecendo regras para que essas coisas se combinem, estabelecendo sinais de pontuação, para que então eu, utilizando essa linguagem, possa modelar, lembra? Simplificar uma realidade a qual eu queira me referir, para a partir dela formular a minha teoria. Eu posso fazer isso tanto em linguagem de programação, quanto em matemática, quanto em física teórica, entende? Mas entenda uma coisa, não existe apenas uma lógica. Não existe apenas uma lógica. Por quê? Porque a lógica contemporânea não consiste em apenas uma teoria. Uma só, né? No sentido unitário mesmo, no sentido numérico. Porque tem várias lógicas com poder de expressão diferente. O que isso significa? A depender da lógica que você utiliza, eu estou te utilizando aqui a CQC, a cálculo quantificacional clássico. Mas tem outras. Né? A depender da lógica que você utiliza, o objeto traduzido de uma pode não ser o de outra. Então, algumas lógicas traduzem algumas relações, outras lógicas traduzem outras relações. Tem o que a gente chama de lógica modal, que estabelece relações de necessidade e possibilidade. O cálculo quantificacional simples não faz modalidades. Eu tenho que estabelecer outras regras e, portanto, fazer uso de outra linguagem para trabalhar com lógica modal. Sabe aquele argumento do Santo Anselmo, que é o argumento ontológico para a existência de Deus? Tem várias versões do argumento ontológico no mundo contemporâneo, de filósofos contemporâneos, que fazem uso da lógica modal
para melhorar o argumento ontológico. E você só entende essa argumentação que é teológica barra filosófica se você souber lógica. Entende a importância da lógica? Tem alguns argumentos que são hiper ultra mega refinados por determinadas linguagens lógicas. E para que você fique a par do debate, você precisa dominar também. E tem princípios fundamentais que uma lógica adota e outra lógica não adota. Então não existe uma lógica só. Por exemplo, o princípio da não contradição, sobre o qual eu te falei, é adotado no CQC, no cálculo quantificacional clássico, mas não é adotado na lógica paraconsistente, que é uma lógica criada por um brasileiro, por exemplo, pelo Newton da Costa. Então existem, repito, lógicas diferentes hoje, porque existem tanto capacidades de expressão diferentes, quanto princípios fundamentais diferentes adotados por uma e por outra. Certo? Por isso que eu te falei lá do início que a lógica contemporânea não é a ciência do real, não é a ciência do pensamento. Não é o modo como os seres humanos pensam, não é o modo como a realidade se comporta. Lógica contemporânea é a ciência das linguagens artificiais. Essas linguagens artificiais são úteis para descrever aspectos da realidade. Mas um certo consenso que há entre os lógicos é que não existe uma lógica que capture o modo como a realidade se comporta, o modo como o pensamento se comporta. Não existe uma lógica que abarque isso. Eu tenho que inventar lógicas diferentes para abarcar domínios diferentes da realidade. Isso é muito importante você ter na cabeça para não ouvir besteira por aí, né? Certo? Então, só para resumir o que a gente falou, a gente partiu da diferença entre enunciados, sentenças e proposições, e eu não sei se você reparou, proposições são muito diferentes aqui do que eram para Aristóteles. Para Aristóteles, proposições era sinônimo de sentença, né? de algum enunciado da língua. Proposição aqui não é sinônimo de sentença, proposição aqui é sinônimo de conteúdo da sentença. Vimos a diferença entre linguagem natural e artificial. Uma tem sintaxe e semântica que mudam, a outra não. E a lógica clássica foi introduzida por você nos seus símbolos, nas suas relações, nas suas regras de formação, para que você tenha uma ideia do como isso é feito hoje pelos profissionais que se dedicam a isso. Certo? É isso. Espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre lógica. Na aula que vem, a gente tem a última aula sobre essa série de lógica e a gente vai falar sobre lógica e dialética, tá? É bastante interessante, é um assunto que dificilmente você vê em outro lugar e você vai entender um pouco mais de Hegel e de Marx também, tá bom? Valeu, até a próxima e tchau!